Olá, irmãos! Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, ele é lá do Distrito Federal, Brasília, né? E ele escreveu um texto cujo nome é Um Chamado Surpreendente. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha e a sua fé, a nossa vida espiritual. Eu não escrevi o texto, vocês sabem. Então foi o irmão Fabrício. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que entende. Antes de iniciarmos, vou pedir aos irmãos que, ao término do nosso devocional, que vocês possam compartilhá-lo para que outras pessoas possam ter o privilégio de estudar conosco a palavra de Deus, para aprender coisas novas a respeito do nosso Senhor. De resto, eu convido vocês agora para se unir a mim. Nós vamos orar e pedir a bênção do Senhor para o nosso devocional. Senhor Jesus, em seu nome pedimos que tu possas nos fazer como Mateus, que quando o Senhor chama, a gente escuta. Ó Senhor, que nós possamos estar disponíveis para atendê-lo. É isso que nós te pedimos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Mateus 9, os versículos de 9 a 13. E o que é que vai falar aqui, né? Esse texto vai falar sobre o chamado do irmão Mateus. O irmão Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era o leão daquela época, né? E deve ter sido bem impactante esse homem ter se decidido, né, a seguir a Jesus. Então, Jesus encontra, nesse texto que a gente vai lendo, encontra Mateus numa espécie de alfândega e fala para ele, ó, me segue. E assim, ele não teve qualquer dúvida, né? Quando Jesus pediu para Mateus segui-lo, ele estava quebrando todo tipo de barreira social, religiosa. Por quê? Porque não era só o Mateus, mas todo cobrador de impostos daquela época, assim como é hoje, eles não eram bem vistos, né? Então, naquela época, então, que eram pessoas que a gente sabia quem eram, eles eram super desprezados por causa da associação deles. Eles também estavam associados ao governo romano, eles também tinham questões de corrupção, então aquilo foi realmente muito impactante. Mas o irmão Mateus, ele aceita o convite imediatamente, e demonstrando que obediência e fé. E depois Jesus Cristo vai para a casa do Mateus jantar. Olha, imagino que o povo, que bafão, todo mundo comentando. Nossa, Jesus, olha onde Jesus está lá. E onde que era a casa de Mateus? Um lugar onde tinha um monte de publicano, um monte de cobrador lá que se reunia. E essa atitude então provoca uma crítica horrível dos fariseus, que ficam se questionando, né? Por que ele estava se juntando com gente daquela laia? E Jesus responde com uma metáfora fantástica. Ele falou, ó, não é quem está curado, que está são, que não tem doença, que precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Deixando bem claro qual que era a missão dele, que era de buscar e salvar aqueles que estavam tão marginalizados, apartados como Mateus estava, né? Então, esse texto que a gente vai ler agora, ele fala muito sobre inclusão, sobre o chamado divino, que vai além de qualquer preconceito, né? Então, é um texto maravilhoso. Vamos ler? Mateus 9, de 9 a 13. E diz assim, ó. E entrando... aqui, 9 a 13. Vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com
publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim a chamar os justos, mas os pecadores, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Bom, então o texto chama-se um chamado surpreendente, e o versículo escolhido aqui pelo irmão Fabrício é o 9, que diz: Jesus lhes disse: siga-me. E ele levantou e o seguiu. Ora, Mateus era um coletor de impostos, ele era um judeu, e ele era muito desprezado, todo mundo olhava ele com desprezo. Por quê? Porque justamente ele era o imposto de renda da época, né? Então, o próprio povo olhava para ele com muito desdém. Ele era odiado, ele era rejeitado por causa da profissão dele. E ele provavelmente, lógico, não esperava ser chamado para algo muito maior, né? Mas um momento surpreendente, o que acontece? Jesus veio ali na coletoria, na alfândega, digamos assim, e falou para ele: ó, vem, me segue. E o Mateus, o que ele fez? Nem titubeou, levantou e seguiu Jesus. Então esse encontro mostra o quê? Que ninguém, absolutamente ninguém, está fora da graça de Deus. Jesus não olha para o passado, ele não olha para o presente, ele não olhou para nada do que Mateus fez, mas olhou para o futuro transformado de Mateus. E foi isso que ele fez comigo também. Ele não olhou para as coisas que eu fiz, mas olhou para o meu futuro transformado. Então Jesus, ele não veio para quem é perfeitinho, para quem não tem problema, nada disso. Mas ele veio para pessoas como eu, que precisam de transformação. E ele veio para cada pessoa dessa que reconhece que precisa de transformação e de uma nova vida. Quando ele chamou Mateus, Jesus demonstrou o quê? O seu amor. E ele demonstrou que o chamado dele inclui, é acessível para todo mundo. Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: existe alguma coisa na sua vida que faz você se sentir indigno do amor de Deus? Lembra disso. Jesus está pronto para chamar você, independentemente do que você fez ou do que você está fazendo. Não tem problema, Jesus está chamando você. A gente só precisa fazer que nem Mateus, né? Se dispor a segui-lo imediatamente. Porque vocês sabem, né, que eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei, e eles falam assim: quando eu ficar velho, eu vou parar de fazer coisas erradas. Muitos deles, né, falam isso. E tem muitas pessoas que eu convido para a igreja comigo, elas falam assim: mais tarde, quando eu for mais velho, agora eu quero aproveitar um pouco mais a vida. Então existe esse pensamento, né, de que sempre poderá ser amanhã, mas amanhã pode nem existir, não é verdade? Então a gente tem que fazer como Mateus aí nos deu o exemplo: seguir a Jesus imediatamente e viver uma verdadeira transformação, porque quando a gente atende o chamado de Jesus, a gente é totalmente transformado. Então vou convidar você a fazer essa pequena oração comigo, já que hoje a gente chama de Sexta-feira com Cristo, que é um momentinho especial. Ora comigo assim, ó: Senhor Jesus, ajude-me a experimentar esse tão grande amor do Senhor. Transforme-me e mude a minha história. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, vou terminar aqui, né? Vou deixar aqui meu abraço de urso. Lembrando que para nós que sabemos, a importância de atender um chamado surpreendente de Jesus, para nós, um abraço dá super certo. Lembra também do versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com a frase do Tozer, que diz o seguinte: que tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.